Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para mais um momento de estudo sobre a palavra de Deus. Um momento de meditação sobre as Escrituras, para que o Espírito Santo possa vir sobre nós. Amém? E amadurecer a semente que está em nós. Diz o profeta que quando você pensa nas Escrituras, quando você medita nas Escrituras, é aí que Deus se aproxima de você. Maria, naquela manhã em que Gabriel a encontrou, ela estava meditando nas Escrituras. O profeta nos ensina isso na mensagem à crença de Maria. Meus amados irmãos, estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo, devido a alguns probleminhas técnicos, mas cremos que teremos um grande tempo na presença de Deus, amém? Vamos orar. Bendito Pai Celestial, autor da vida, galardoador de toda boa dádiva. Abençoa, Senhor amado, neste dia, amém, este momento que teremos agora, Pai, ao redor da mesa, ao redor de Tua palavra, que Tu venha nos nutrir com as vitaminas espirituais, para que a nossa fé, Senhor, ao ser provada, a nossa vida, Senhor, ao ser chacoalhada pelo inspetor dos vagões, possa, Senhor, se encontrar do Teu agrado. Que a nossa fé, Senhor, amém, confirme toda a Tua palavra, chegando ao amadurecimento pleno até a fé de arrebatamento. Pai, convém que Tu cresça e que diminua eu, Senhor, e que nesta noite o Teu nome seja mais uma vez glorificado em nosso meio. Abençoa os irmãos que estão em suas casas, aqueles que verão esse vídeo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a todos. Se pudéssemos botar um título nessa noite, vamos falar sobre o sinal de Gideão. O sinal de Gideão. Lembrando os irmãos que nós temos um único objetivo, é que você possa ter um tempo meditando sobre a mensagem do profeta, sobre as Sagradas Escrituras. Esse é o nosso objetivo, exaltar o reino de Deus, ser um auxílio para você, ser um auxílio no seu lar, amém? Graças ao Senhor. Então eu rogo aos irmãos que continuem orando por nós, para que nós possamos continuar com esse trabalho, amém? E o Senhor Jesus Cristo seja exaltado, amém? Lembrando, se você quer deixar alguma dúvida, alguma pergunta, escreva nos comentários depois, ou enfim, no direct, que estaremos entrando em contato com você. Não sabemos de tudo. Se não soubermos a resposta, não teremos vergonha de dizer, irmãos, isso nós não sabemos. Amém? Se você pode ter uma opinião contrária ou divergir de algum ponto, também comente. Você estará nos ajudando também desta forma. Não somos donos da verdade. Não sabemos de tudo. Mas estamos aqui dando o nosso melhor. Amém? Tua participação nos ajudará e muito. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos abrir, irmãos, no livro de Juízes, capítulo 6. Temos algumas escrituras, algumas mensagens para ler nesta noite. É um estudo, não é uma pregação. Amém? Então vamos bem devagar, para que o Espírito Santo possa, amém, ter plena liberdade de nos levar em essa escritura. O profeta fala no resumo das eras que ele enviaria a nós, nesses últimos dias, o ensinador de justiça. Amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 6, verso 33. Gideão, você já deve conhecer essa escritura, muito famosa, mas vamos meditar aqui, vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, amém? Neste dia, aleluia. Juízes 6, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: e todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Amados, e aqui eu preciso dar uma paradinha aqui. Esse ponto geográfico de Israel é um vale.
E é um vale muito peculiar para nós, que conhecemos a mensagem do profeta, que estamos saboreando essas coisas, amém? Esses assuntos da terceira vinda. O Vale de Jezreel é na mesma região geográfica do Vale de Megido, aonde será lutada a batalha do Armagedon. É a mesma região geográfica. Não é no mesmo lugar, mas é no mesmo vale. Jezreel é vizinho, amém, de Armagedon, aleluia, de Megido. Oh, Jesus, isto é maravilhoso, aleluia. Então aqui, neste momento da história, os inimigos estão se reunindo no vale de Jezreel. Oh, Jesus, coisa boa. Mas vamos ver agora o outro lado. Verso 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, o qual tocou a trombeta, em algumas traduções. Oh, vemos o inimigo se reunindo num vale perto de Megido, e Deus levantando o seu ungido, revestindo ele com o Espírito do Senhor, e uma trombeta é tocada. Ah, Jesus! Não te remete você a alguma escritura? Não remete você a algum lugar? Apocalipse capítulo 11, do verso 15 em diante, a 7ª trombeta sendo tocada, a grande batalha. Oh, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! O qual tocou a buzina, e os asberritas se ajuntaram após ele, uma trombeta que reuniu os soldados do Senhor, os soldados de Israel. Mensagem 4º selo, aleluia, eles serão reunidos dos 4 cantos dos céus. Oh, maravilha! E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Asser, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. Agora eu fico pensando, né? Quem será que Gideão tipifica aqui? Aleluia! Glória a Deus! E disse Gideão a Deus. Veja, disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, amém, algo de veludo, né? Enfim, de uma lã, amém? Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então eu conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo se levantou de madrugada, Gideão, e apertou o velo, e do orvalho que veio do velo, espremeu uma taça. Opa! Taça? Interessante isso. Inimigos reunidos num vale, o Senhor convocando seus exércitos, uma taça aparece. Irmão, você está sentindo cheirinho de terceira vinda? Oh, Jesus! Aleluia! Uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim tua ira. Deus irado? Interessante isso. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, mesmo velo, com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura
sobre toda a terra havia orvalho. Seja as bênçãos do Senhor sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, vamos aqui direto ao ponto, não é verdade? Gideão, ele faz um sinal, ele pede um sinal para Deus de confirmação para a guerra. Mas se esse sinal não fosse importante, irmão, não estaria nas Escrituras, não é verdade? E sabemos que toda a Escritura do Antigo Testamento, ela é em sombra algo ou uma obra que Deus faz no Novo. Porque, amém? O Antigo, ele é uma sombra, ele é um tipo das coisas que haveriam de vir. E este sinal de Gideão, irmão, que é um sinal composto, ou seja, ele deu uma primeira parte e fez uma segunda parte. Aleluia! E é um sinal composto, com esse sinal composto ele foi à guerra. Com esse sinal composto, ele teve a confirmação que Deus era com ele. Irmão Jorge, mas o que esse sinal representa para nós? Irmão, este sinal de Gideão, ele é o quadro perfeito em sombra do que Deus iria fazer no futuro, na última semana das 70 semanas de Daniel. E também é o quadro perfeito do que Deus iria fazer na sétima era da igreja, introduzindo-se ao novo dia, não uma oitava era, mas a era da noiva, amém? A era abraâmica, ou a era dourada, como o profeta fala em tantas mensagens. Este sinal remete a estes dias. Irmão Jorge, sim, vamos ver, vamos meditar aqui e ter algo maravilhoso, se Deus assim permitir, amém? Aleluia. Então, irmãos, como assim, irmão Jorge? O sinal de Gideão remete-se à última semana de Daniel. Aí você tem que... a última semana das 70 semanas. Aí você tem que entender, tá? O que é a última semana das 70 semanas. Sabemos que com os ensinamentos que o profeta nos dá, amém, através de sua mensagem, que a última semana das 70 semanas iniciou-se nos dias do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu ministério houve 3 anos e meio. Então, ele cumpriu a primeira parte da última semana das 70 semanas de Daniel. E este sinal de Gideão se cumpriu ali nos dias do Senhor Jesus. Como assim, irmão Jorge? Sim, vamos mostrar isso. Tá? Um novelo cheio de orvalho. Um novelo de lã cheio de orvalho e o campo seco. Primeiro, irmão, você tem que ver o que é o orvalho. O que é o tipo do orvalho, né? Se você for em Gênesis 27, eu vou só citar aqui, quando Jacó recebeu a bênção de Isaac, amém, Isaac disse para Jacó, amém, que a bênção dele seria como orvalho. Que Deus o abençoaria como orvalho. Amém? Quando ele proferiu a bênção, Isaac proferiu que a bênção seria como orvalho. Gênesis 27, versículo 28. Vamos ler também Deuteronômio 32. Não te preocupe, irmão. Todas essas escrituras estarão na descrição quando o vídeo for postado no YouTube. Amém? Estará ali uma descrição com resumo, com as escrituras, as perguntas que fizermos aqui. Amém? Então você pode ir ali sempre olhar, anotar, amém? Deuteronômio 32. Vamos ver o que a Bíblia diz que é o orvalho. Deuteronômio 32. Moisés, o último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile as minhas palavras, ou o meu dito, como orvalho. O que é isso? O que representa o orvalho? A palavra de Deus.
a doutrina, a lei, a graça, a palavra. Isso tipifica o orvalho. Amém? Como chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva, porque eu apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza ao nosso Deus. Então essas palavras seriam o próprio nome do Senhor, a palavra do Senhor. Isso tipifica o orvalho, né? Vamos para mais escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Moisés dando as bênçãos às tribos. Deuteronômio 33, verso 13. E de José, veja, a tribo de José, por mais que a tribo de José se transformasse em Manassés e Efraim, seus dois filhos, amém? Aqui na bênção, essa tribo é mencionada. Por que essa tribo é mencionada? Porque lá nos 144.000 também, essa tribo de José, ela é mencionada entre os nomes. Aleluia. E de José disse, Deuteronômio 33, verso 13. De José disse, bendita do Senhor seja a tua terra, como com o que há mais de excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo. Então a bênção sobre a tribo de José estaria a bênção que repousa sobre o orvalho. E você sabe que, amém, José tipifica Cristo. E tipifica também os crentes da última era da igreja, que receberam a túnica de 7 cores, que são os 7 selos, os 7 trovões revelados. Amém? Então, a bênção desse orvalho estaria sobre nós. Mas, para agora fechar, Oséias capítulo 14. Estamos pegando aqui o que é orvalho. É a palavra do Senhor, é o Espírito do Senhor, é a bênção do Senhor sobre o campo, sobre a semente. Você é a semente que precisa ser regada. E como é que você vai ser regado? Pelo orvalho, pela essa chuva seródia, pela chuva temporã. Você sabe que o profeta prega muito sobre a natureza. Amém? E vamos ver se esse orvalho não repousa sobre nós. Oséias 14, 4. Amém? Aleluia. Oséias, capítulo 14, versículo 4 ao 6. Eu sararei, diz o Senhor, a sua perversão, ó Israel. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei, diz Deus, eu serei, verso 5, eu serei para Israel como orvalho. Então o que o orvalho representa? O próprio Deus em Israel, na noiva, no velo, aleluia, em um homem. Eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como Líbano. Oh, sim. Oséias capítulo 14. Aleluia, louvado seja Deus. Então, vimos o que é o orvalho, segundo a palavra de Deus. Amém? É o próprio Deus, é o Espírito Santo, é a palavra. E o que é o velo? É um homem, é um instrumento. Aleluia, a qual repousa o orvalho, a qual repousa o Espírito de Deus. Amém? Eu precisava dar base à Escritura para que você veja, Mão Jorge está tirando coisa. Não, tudo está na palavra. Se há um símbolo, a Bíblia responde. Amém? Louvado seja Deus. Então, nos tempos de Jesus, quem era o velo? O próprio Jesus, a qual João Batista disse, eu vi descer sobre ele a pomba, o Espírito, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, sobre ele repousa o Espírito do Senhor. Ele vem, abre na sinagoga e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou o velo cheio de orvalho. Ó Cristo vivo. E nos tempos de Jesus, do seu ministério terreno, em sua obra física, se cumpriu a primeira parte do sinal. Primeira parte, Mão Jorge? Sim. Qual era a primeira parte? O novelo cheio de orvalho
e o campo seco. O que é o campo seco? É os discípulos, é a própria Israel, que não tinham a revelação de quem ele era. Os discípulos, eles tinham fé. Não estou dizendo que eles não tinham fé. Eles captaram, eles creram em quem era Jesus. Mas eles não tinham o seu entendimento aberto. Lembra quando eles foram expulsos da cidade? Senhor, permite que a gente faça descer fogo. Ou isso, ou aquilo. Toda hora eles se questionando, porque eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo, o orvalho, estava todo naquele homem. Emanuel, o Cristo vivo. Então, durante 3 anos e meio, Jesus era o novelo com orvalho sobre si e o campo seco. Os discípulos acompanhavam Jesus, mas os discípulos não tinham o Espírito Santo. O campo seco e o novelo cheio de orvalho. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ver isso na luz da Bíblia? Evangelho de São João, capítulo 16. Como só Jesus tinha o Espírito Santo nos seus dias, ele era o novelo cheio de orvalho. O campo estava seco. Estava seco. Não que eles não crescem, não que eles não reconheceram o homem do dia. Eles reconheceram, mas eles não tinham orvalho em si. Eles não tinham o Espírito Santo. Vamos provar pela Escritura. João capítulo 16, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. As últimas instruções aos discípulos. Verso 7. João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o orvalho, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o selo de Deus, o Consolador não virá a vós. Agora vamos para o segundo sinal. Se Deus não secar o novelo, o campo não se enche de orvalho. Aleluia! Glória a Deus! Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Aleluia! Glória a Deus! Você está conseguindo entender, irmão? Aleluia! Jesus, ele cumpriu essa primeira parte em seus dias terrenos, o novelo cheio de lã, ele tinha o Espírito Santo, amém, e o campo seco. Mas quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, segundo Atos, o que aconteceu em Atos 2? O orvalho desceu sobre os discípulos do cenáculo alto, cumprindo a segunda parte do sinal de Gideão, o novelo seco. Não que Jesus estava seco, amém, mas ele já não estava entre eles. E agora o campo, a igreja, os 120 receberam o poder do alto. Aleluia! Glória a Deus! Veja, irmão, vamos caminhar. Amém? E o que aconteceu logo após? Na nossa era, Deus levantou um homem chamado William Branham. Sobre ele estava o orvalho. Só que no resto, na volta, estava tudo seco. Irmão Jorge, isso é forte. Mas vamos ler pela mensagem do profeta. O irmão Branham pregando selos, debaixo da inspiração do dia, e as pessoas só queriam saber de cura divina. Ele dizia, as pessoas publicavam, os amigos dele publicavam nas revistas, precisamos de um profeta. O irmão Branham dizia, e eu jantando com eles. Precisamos de um reavivamento. Irmão Branham jantando com eles. Naquela casa daqueles irmãos, ele falando a respeito dos esquilos, e ele disse, o meu próprio diácono duvidando de mim. Por quê? O novelo cheio e o campo seco. Vamos ver isso? Pela Escritura? Aleluia. Vamos primeiro ver o novelo cheio, né? Mensagem, 7º selo. Parágrafo 289. Vamos ver se irmão Branham não era o novelo
cheio de orvalho. Eu nunca tinha entendido esse parágrafo até esses dias. Por que ele ressalta essa importância? Mensagem sétimo selo da voz de Deus, no parágrafo 289. Diz assim, profeta. Vou ler estando ele ali de pé, 289. Quando isso me deixou, o Mombrana está falando sobre a espada do rei. Vou ler do 288 ali, perdão. A espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas a voz disse a espada do rei. E há um só rei, que é Deus, e ele tem uma espada, que é a sua palavra, seu orvalho, aleluia, pela qual tenho vivido. Isso digo solenemente, aqui de pé, em seu santo púlpito, com essa santa palavra que se encontra aqui, é a palavra, amém. Em que dia estamos vivendo? Que grande coisa! Estão vendo o mistério e o segredo? A terceira, aí 3 pontinhos, 289. Estando ali de pé, quando isso me deixou, algo veio a mim e disse, não temas. Olhe como é que veio. Algo veio a mim e disse, não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz. Como no meu interior falou. De onde é que saiu a voz? Não temas. Não veio de fora. Veio de dentro. Como no meu interior falou. Eu tenho de lhes dizer a verdade. Como assim tem de lhes dizer a verdade? Como assim, Mombrana? Ele estava falando, aquela voz que fala. Agora estava falando de dentro. De dentro. O orvalho entrou no velo. O velo estava cheio do orvalho. Aleluia! Da palavra. A unidade de Deus. A união invisível. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deus estava se unindo ao homem. É como o orvalho de Hermon. Cristo vivo. O Salmo 133 se cumprindo ali. Claro que há uma união entre os irmãos, é bom isso. Mas a maior união que nós queremos é ser um com Deus, um com sua palavra. Esta é a unidade que queremos. O orvalho sobre a semente. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho de lhes dizer a verdade. Exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse dentro dele. Não temas. Esta é aquela terceira puxada. Aleluia! A voz dentro dele. O velo cheio de orvalho. Agora vamos ver o campo seco? Vamos ver que as pessoas do dia que o profeta convivia estavam secas. Não que elas não criam, mas elas não tinham o que o profeta tinha. Aleluia! Olhe só, elas não captaram a visão. Amém? Reconheciam como mensageiro, mas elas não tinham o orvalho sobre si. Elas estavam secas. Sexto selo, 371. Sexto selo, 371. Estas não são as minhas ideias a respeito disso. Isso não é o que eu tenho pensado sobre os selos. Mombrana está dizendo isso. É completamente a parte de mim. Eu digo isso solenemente. O Espírito Santo sabe. E esperem, querendo o Senhor, amanhã à noite. O que é amanhã à noite? É o sétimo selo. Ele está pregando o sexto selo e agora ele aponta amanhã à noite. Por quê? De manhã ele prega perguntas e respostas sobre os selos e de noite ele prega o sétimo selo. Esperem amanhã à noite. Eu quero lhe mostrar um mistério que tem se desenrolado o tempo todo. Aqui mesmo nesta reunião. Duvido, olha o Mombrana dizendo para a sua igreja, para o seu povo, aqueles que viam ele visivelmente. Duvido muito se vocês chegaram a vê-lo. Meu Deus, o campo seco, a igreja não entendendo a grandeza do que estava acontecendo naquelas reuniões. Glória a Deus, aleluia.
duvido muito se chegaram a vê-lo ou não. Vejam o que tem acontecido, não o que acontecerá, não o que aconteceu, presente, que tem acontecido. O que tem acontecido é algo que tem estado bem aqui diante de vocês. Sexto selo, 371. O que está acontecendo, irmão Brana? O novelo cheio de orvalho. Jesus, aleluia, glória. E o campo seco. Eu duvido muito que vocês estão vendo, porque o campo está seco. Aleluia. É algo que tem estado bem aqui diante de vocês, e tenho esperado a cada noite que isso se manifeste, que alguém diga, ele estava esperando que alguém dissesse, irmão Brana, eu vejo. Oh, glória! Estão vendo? Aleluia! Glória a Deus! Irmão Brana, esperasse que alguém falasse, irmão Brana, eu vejo, mas estava tudo seco. Mas o que aconteceu? Deus recolheu o seu servo. E o que aconteceu com a mensagem, irmão? Parou? Morreu? Não, Senhor. Deus secou o novelo e o orvalho caiu no mundo inteiro. Hoje, milhares de pessoas, eu e você, nós estamos com o Espírito Santo completo sobre nós, enxergamos a terceira puxada, cremos na criação dos esquilos, não temos dúvida, entramos nas eras, estamos vendo as trombetas, por quê? Porque agora o campo está molhado, aleluia, na Ásia, na Oceania, na África, nas Américas, na Europa, o orvalho, amém, do Senhor, o anjo forte, glória, tem ido de encontro à semente, como a chuva seródia, como a chuva temporã. Para quê? Para amadurecer, para dar vida. O que a água faz num grão? Dá vida. Para que tire para fora os potenciais da semente. O orvalho, novamente, o velo está seco. Há uma sepultura em Jeffersonville, mas você e eu estamos recebendo o orvalho do Espírito Santo. E um dia seremos raptados daqui. Meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas a obra não parou aí. O que acontece depois da nossa subida? O rapto da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Irmão, aí volta o evangelho aos judeus. O evangelho volta aos judeus, mas aí eu quero te dizer uma coisa para você. Aí você não pode, irmão, pensar como você pensa nos dias de hoje. Por quê? Agora isso aqui eu preciso mostrar para você. Porque quando Deus volta para Israel, ele reata a última parte da última semana das 70 semanas de Daniel. Cristo cumpriu 3 anos e meio e Moisés e Elias cumprem também 3 anos e meio, ou 1260 dias, segundo Apocalipse 11. E em Moisés e Elias também se cumpre, aleluia, o sinal de Gideão. O novelo cheio e o campo seco. É isso que eu quero que você enxergue. Chegamos a esse ponto, glória a Deus. E o tempo está bem bom hoje. Oh, que coisa boa. Aleluia. Por quê, irmão? Você... Não, irmão Jorge, mas o Espírito Santo, amém, vai vir, vai selar os 144 mil. Quando a igreja for embora, olha o que acontece. Vamos ler isso aqui. Mensagem, aleluia, louvado seja Deus. Mensagem, o 6º selo. Deixa eu ver aqui. Vou começar pela perguntas e respostas. Perguntas e respostas número 2, pregada em 64, 23 de agosto de 64. Perguntas e respostas número 2. Fizeram uma pergunta para o profeta, aleluia, e ele responde. Depois que a noiva for raptada,
se salvarão algumas virgens nécias ou se perderão todas? Não. Veja, o irmão Branham disse que questão de rapto não tem salvação mais. A noiva foi embora, acabou a salvação de noiva. Acabou a salvação de noiva. É isso que o irmão Branham está querendo dizer. Tá? Depois nós vamos vir e vamos esclarecer essas coisas, amém? Mas eu quero que pegar um ponto aqui. Não, veja, tudo haverá terminado para a igreja gentia quando a noiva for tirada da terra. O Espírito de Deus abandona a terra. E aí, irmão, você viu o profeta dizendo: durante a tribulação, o Espírito de Deus abandona a terra. Digamos que isso aqui é o Espírito de Deus. Deus vem raptar o seu espírito, irmão. Só que o que acontece com o Espírito de Deus? Ele está dentro de carne humana agora. E aí ele diz: vem meu espírito. E o espírito sobe. Só que o que acontece? Se o espírito está em você, você sobe junto. Deus não vem arrebatar pessoas. Deus vem arrebatar a sua palavra. Deus vem atrás da sua palavra. Você é parte dele ao se tornar a palavra do seu dia. Deus não vem arrebatar o George, porque o George é eleito. Não. Há uma parte de mim que ela tem que ser selada com o Espírito Santo. Então, ao eu receber o selo do Espírito Santo, e quando ele for embora, eu vou com ele. Aleluia. O Espírito de Deus abandona a terra. Em outras palavras, o santuário se põe fumegante, onde se põe o advogado para defender o caso. Cristo abandona o santuário, terminam seus dias de mediação, chega o rapto, ele sai do santuário, sai e toma o livro de redenção, todo aquele que redimiu. Não há mais obra de mediação. Como é que 144 mil vão receber o Espírito Santo durante a grande tribulação, se não há mais obra de mediação nesse tempo? Se o santuário está fumegando, o sangue não está mais lá. O Espírito de Deus abandonou a terra. Amém? Eu espero que você esteja enxergando isso. Aleluia. Sim, creio que foram os selos. Cristo sai para reclamar a sua obra de mediação, o rapto. Amém? Aleluia. Sexto selo, parágrafo 120. Parágrafo 118, perdão, vou ler do 118. Sexto selo, 118. Mas agora, quando se refere a tratar então com Israel, para tratar com Israel, nesta última parte da 70ª semana. Não é o que nós estamos falando aqui? Na última parte da 70ª semana, Moisés e Elias, ele trata com eles como nação, não trata como os gentios. A hora virá logo, e pode ser ainda nesta noite, que Deus se volte completamente dos gentios, totalmente. Ele disse: pisarão os muros de Jerusalém até que a dispensação gentia termine, os tempos terminem, sim, Senhor. 119. Quem está sujo, permaneça sujo, quem é sujo, faça justiça, está vendo? Não há mais sangue no santuário de modo algum. Na última parte da 70ª semana, não há mais sangue no santuário. O que é isso, irmão Jorge? Que fique claro para você, meu irmão. Os 144 mil não serão selados durante a grande tribulação. Serão selados depois. Depois. Por quê? Porque durante a grande tribulação, ninguém pode receber o Espírito Santo. Porque é tempo do campo seco e o novelo cheio de orvalho. Quem são os novelos? Moisés e Elias, as duas testemunhas de Apocalipse 11.
Aleluia. Não há mais sangue no altar. O sacrifício foi removido. Não há nada além de fumaça, relâmpago e juízo. E ali, sim, o Cordeiro já deixou sua obra de mediação. A obra de mediação foi concluída a partir do trono. Aleluia. Neste tempo, sexto selo. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você esteja enxergando isso. Quando a noiva é tirada da terra, irmão, tá? Quando a noiva é tirada da terra, o que Deus tira da terra também? Eu te respondo com a mensagem. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. 4:3-4. A igreja é o sangue de Cristo, pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Isso é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza dentro do seu corpo. Quando você sair da terra, o que sai contigo? O sangue. O sangue. Você é o sangue. Olha aí, a igreja é o sangue de Cristo. Não é o mão de obra que está dizendo, é o profeta. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. 4:3-4, parágrafo. A igreja é o sangue de Cristo. Então, irmão, se a igreja não passa pela grande tribulação, não tem sangue na grande tribulação. A fumaça, juízo, enfim, é a limpeza do santuário. Aleluia, louvado seja Deus. Nesse tempo ninguém podia entrar no santuário. Então as pessoas não terão acesso ao Espírito Santo. Campo seco, novelo cheio de orvalho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E só Moisés e Elias terão o Espírito Santo, da mesma forma que só Jesus tinha o Espírito Santo em seus dias. Mas não significa que os 144.000 não ouvirão Moisés e Elias. Ouvirão da mesma forma que os discípulos ouviam Jesus. Acompanhavam Jesus. E diziam: olha, mestre, nós não entendemos muito, mas para quem iremos nós? Oh, meu Deus, aleluia! Para quem iremos nós? Algo dentro dos 144.000 vai dizer: para onde iremos nós? Receber essa marca da besta? Se prostrar a esse conselho? Não, Senhor. Algo dentro de nós fala que não, que esses homens estão certos. Por inspiração. Mombrana diz na mensagem 70 semanas de Daniel: Moisés e Elias levantarão 144.000 poderosos, mas não selados. Jesus santificou e justificou os discípulos, mas ele em si, com seus olhos, não viu os discípulos recebendo o Espírito Santo. Não viu. Jesus não estava na terra. Por quê? Era o tempo do novelo cheio, campo seco. Mas quando Deus secou o novelo, o campo se encheu de orvalho. Moisés e Elias pregam 1260 dias. A besta os mata. Apocalipse 11. A besta os mata. O que acontece? O novelo é seco. O novelo é seco. 3 dias depois, ele ascende ao céu. Apocalipse 11. Isso não é igual ao ministério de Jesus, irmão? É igual, é idêntico. Aí eles sobem, ascendem ao céu, uma nuvem aparece. A Bíblia diz que uma nuvem aparece lá. Uma nuvem, não sei o que tem a ver. Nuvem, né? Aleluia, glória a Deus. Que maravilha isso, irmão. Tremendo isto. Essa é a Escritura. Isso é a palavra. Uma nuvem recebeu Jesus, uma nuvem apareceu sobre o monte pôr do sol, uma nuvem aparece em Apocalipse 11, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8. Espero que você esteja enxergando essas coisas. Oh, glória! Ah, maravilha! Oh, glória! Isto é tremendo. E o que acontece depois que Moisés e Elias ascendem ao céu? A Bíblia diz: acaba o segundo ai. Acaba o segundo ai. Amém? E aí surge uma trombeta. Surge uma trombeta. A sétima. A Bíblia diz que é a sétima trombeta. Apocalipse 11:15.
É a Bíblia, irmão, é a Bíblia. Não tente inverter que vai dar errado. Amém? Aparece a sétima trombeta. E o que volta à terra? A noiva volta à terra. Mas o que a noiva... O que acontece quando a noiva volta à terra? Volta o quê? O sangue. O sangue volta à terra. O Espírito de Deus abandona a terra. Mas quando a noiva voltar, o que ela traz consigo? O Espírito de Deus que está nela. Cumprindo assim, o que, irmão Jorge? Que escritura? Apocalipse 7. Um anjo com o selo do Deus vivo, vestido de linho. Aleluia! Glória a Deus! A volta do sangue, a volta do Espírito de Deus, porque agora Deus para eles secou o novelo, e é a hora do orvalho tomar conta do campo. Por isso que o profeta diz que os 144 mil na mensagem, no livro das eras, na página 25, a página 28, que os 144 mil serão selados depois da grande tribulação, quando Moisés e Elias já não estiverem entre eles, estiver ascendido aos céus. Mas quem estará lá naquele tempo? A noiva do Senhor Jesus. A noiva do Senhor Jesus, que ela é o sangue, ela tem o selo, ela tem o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o Espírito Santo está sobre homens e mulheres, e principalmente sobre 7 mensageiros. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, irmão. Vamos ver o profeta falando que é depois da grande tribulação que acontece Apocalipse 7. Sétimo selo, parágrafo 127 ao 128. Eu vou ler 126 para uma compreensão melhor. Porque o remanescente, ou 144 mil predestinados, eles recebem o selo de Deus. Parágrafo 127. Leiamos. Agora a Mambrana vai ler onde eles recebem o selo. Agora, ouça com bastante atenção. Agora, quero que você leia comigo, se puder, porque vou me referir novamente a isso daqui a pouco. Capítulo 7. Agora, capítulo 7 fica entre o 6º e o 7º selo. Entre o 6º, entre a grande tribulação e a vinda do Senhor Jesus. Sabemos que o 7º selo não é só o Monte Pôr do Sol. O 7º selo é a cruz do Calvário, é o Monte Pôr do Sol, a vinda, Apocalipse 10, e também a Apocalipse 19. É a vinda do Senhor. O Apocalipse 7 fica nesse entremeio, entre a grande tribulação e o 7º selo, a vinda do Senhor. Capítulo 7 fica entre o 6º selo e o 7º selo. Não, irmão, Mambrana quis dizer... Não, Mambrana está dizendo, irmão. Depois dessas coisas, depois desses selos, para 128, o 6º selo foi desatado. E esse é o período da tribulação. Todos entendem isso agora? A congregação diz amém. O 6º selo foi desatado e a tribulação teve início. Depois disto, o quê? Depois disso, depois da grande tribulação. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para que nenhum soprasse, para que a terra soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 4 anjos. E vi o anjo subir da banda do sol nascente, tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dado poder para danificar a terra. Não danifiquei nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado os servos. Não a noiva, servos. Não os filhos, servos. Israel tem sempre sido os servos de Deus. Então veja, Mambrana diz que depois da grande tribulação, claro como água, aparece Apocalipse 7. Aparece esse anjo com o selo do Deus vivo. O Espírito Santo volta à terra novamente. Só que ele está em homens agora. E ele entra em ti, irmão, ele não sai de ti. Ele entra em ti e não sai de ti. Então se ele volta, mas é sinal que tu voltou. É sinal que tu voltou, irmão. Aleluia. E não é uma pombinha, não. Agora é homens. É homens, é mensageiros. Com o selo do Deus vivo.
aleluia, com o orvalho do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E Israel, agora os 144 mil, recebem o orvalho. Recebem o orvalho. São selados, cumprindo Zacarias 12 e Apocalipse 1. Mensagem às eras da igreja, na página 24 e 25. Leia lá, irmão Branham, diz, Zacarias 12 se cumpre depois da grande tribulação. Zacarias 12, Apocalipse 7, Apocalipse 19, tudo é ali naquele entremeio. O orvalho agora descendo sobre o campo. Aleluia. Ai, irmão Jorge, para finalizar, meu amado. Ai, irmão Jorge, mas 144 mil, eles vão ver a noiva? Eles vão ver a noiva? Vão. Não. Não, irmão Jorge. Vão, irmão. Vão. E eu quero que isso fique claro para você. Claro como água. Porque daí tu vai ver quem é o instrumento que Deus vai usar em Apocalipse 7. Se os 144 mil vão ver a noiva, quem está sobre a noiva? Quem é os líderes da noiva? Quem é aquele homem que foi levantado além da cortina do templo e foi dito, você nasceu para ser um líder? Oh, glória! Não estamos colocando o profeta acima de Jesus, irmão. Estamos colocando o profeta onde ele foi colocado. Mensagem rejeitado. Ele disse, eu não posso nesse lugar. Paulo não, Paulo está sobre esse lugar. Não te preocupe, irmão Branco, Paulo também está sobre esse lugar. Sua vida é peculiar, você nasceu para ser um líder. Se você não tivesse pregado, nós não estaríamos aqui. Ele é nosso irmão, mas ao mesmo tempo ele é nosso líder. Que isso fique claro para você, irmão. Não é fanatismo, não é ismo, irmão. É colocar as coisas no seu lugar. Vamos ver os 144 mil e a noiva se encontrando, se vendo um ao outro. Amém? Mensagem a sempre presente água da rocha. Parágrafo 29. Agora, vocês entenderam? A igreja é tomada, rapto. Amém? Aleluia. Deus trata primeiro com a igreja, eras da igreja. Nós tomamos aquilo. Então, a igreja é levada para a glória. Amém? Estamos indo para a glória? Amém, estamos indo. Como uma nação. Então, o Espírito Santo volta e encontra Israel como uma nação. E atrás, para essa distância. Enquanto as bodas estão acontecendo. O Espírito Santo em quem? Em Moisés e Elias. O novelo cheio de orvalho e o campo seco. Enquanto as bodas estão acontecendo. Então, traz de volta novamente ao fim daquele tempo. Eu terei meu quadro negro, diz o irmão Branham, e serei capaz de traçar isto e ensiná-lo para você quando vier o tempo. Então, o Senhor retorna com a noiva. Isso é o quê? Terceira vinda. Não é o rapto agora. Então, o Senhor retorna com a noiva e Israel a vê. Oh, Jesus! Obrigado, irmão Branham. Muito bom. Israel, os 144 mil, a vê. Quem? A noiva. Eles nos verão, irmão. E Israel a vê. E olha o profeta dizendo, que tempo será? O Branham diz que será um tempo glorioso. Por que tempo glorioso? O tempo do selo do Deus vivo. Daniel 12:12. Bem-aventurado aqueles que chegam em 1335 dias. O que é isso? Depois de 3 anos e meio. Porque Moisés e Elias pregam 1260. Mas há uma bem-aventurança para aqueles que chegarem além em 1335, veja na sua Bíblia, Daniel 12:12, há uma bem-aventurança para os judeus, não é para nós, para os judeus, porque Daniel 12 é o 7º selo dos judeus, de Israel, porque Daniel é Apocalipse do Antigo Testamento, é o Apocalipse para Israel.
Aleluia, louvado seja Deus. E há uma bem-aventurança para aqueles que vierem depois dos 1260 dias. Que bem-aventurança maior que você tem, irmão, se não é receber a palavra, se não é receber o orvalho, se não é receber o Espírito Santo. Veja, as escrituras se alinhando num quadro perfeito. Aleluia. Israel a ver. E ó, que tempo será? Não será glorioso, irmão? Ah, mas muitos dizem que não, né? Muitos dizem que não sei. Mas enfim, vamos lá. Vamos em diante. E ó, que tempo será? Verso 30. Olha só isso aqui. Verso 30. Agora, antes que possamos corretamente fixar isto, que isso esteja fixado em teu coração, meu amado. Israel verá a noiva. Verá os 7 mensageiros. Israel vai ver eles. Vamos comentar, glória. Não, não. Há uma obra, há um orvalho para ser derramado. Que possamos corretamente fixar isto. Há uma grande lição que é um tropeço aos teólogos e muitos professores através das eras. E pessoas da Igreja de Cristo, aqueles que estão vindo para ouvir isso, que são as 70 semanas de Daniel. O profeta está dizendo que as 70 semanas de Daniel, essa lição, ela é um tropeço para muitos, até mesmo dentro do povo da mensagem. Ela é um tropeço. Ela é um tropeço. Muitos não conseguem entender isso. Mas você está sendo ensinado. Aleluia. Nós não podemos avançar mais em Apocalipse. Olha o Branco dizendo, tu não pode avançar mais em Apocalipse, nós não podemos avançar mais em Apocalipse até unirmos a noiva e Israel juntos. Glória a Deus. Unirmos a noiva e Israel juntos com as 70 semanas de Daniel. O ensinamento perfeito, correto, das 70 semanas, o que faz o povo enxergar? A noiva e Israel juntos. Os 144 mil juntos. Ruth e Noemi juntos. Não separadas, juntas. De mãozinha dadas. Aleluia! Oh, meu Deus! E entraremos nisso adiante, irmão. Será maravilhoso. Glória a Deus. Ruth e Israel, aliás, Ruth e Noemi juntas. Israel e a noiva juntas. É o profeta que está dizendo, não é, irmão Jorge? O ensinamento correto das 70 semanas de Daniel faz o povo enxergar Israel e a noiva juntas. A noiva descendo e Israel na terra, viva, não morta, viva, entrando no grande milênio. Irmão, que Deus abençoe riquissimamente, que você possa ter enxergado essas coisas. Amém? E dúvidas, coloque nos comentários. Que Deus abençoe riquissimamente a cada família, a cada irmão. Rogamos as vossas orações. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Peço oração ao nosso precioso pastor Davi, sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal. Amém? Dê o like, que isso fortalecerá o nosso canal. Amém? Compartilhe. Se você está sendo abençoado, compartilhe, passe à frente essas bênçãos. Vamos molhar esse campo, vamos jogar esse orvalho, né, a quem precisa. Amém? Que Deus abençoe riquamente a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Shalom.